Boa noite mais uma vez. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 16:16. Deuteronômio 16:16. O texto diz assim: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Essa é a determinação na lei do Senhor, na lei de Moisés, referente à ida dos peregrinos a Jerusalém. Quantas vezes ao ano? 3 vezes. Os Salmos 120 até o Salmo 134, tradicionalmente é conhecido como os Salmos de peregrinação. Eram os cânticos que os peregrinos entoavam, cantavam, na experiência da jornada até Jerusalém, a cidade santa, onde estava ali representada a presença do Senhor. Temos então tirado algumas aplicações como nós, povo de Deus, não rumo a Jerusalém da Palestina, mas a Nova Jerusalém, também peregrinamos. Agora deixa eu fazer para você um parênteses, porque nós estamos aplicando temas, e temas que são recorrentes na Escritura, para tirar para nós aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje, referente aos Salmos 120 a 134. Nós também estamos lidando com mais um nível de aplicação, uma vez que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que os Salmos têm referência a Ele, e algo muito específico acerca dele, sua obra de redenção, sua obra de salvação. É o que diz Lucas capítulo 24, versículos 44 a 48. E tudo isso fazemos na firme convicção de que o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo é real. Ao meditarmos na Escritura, nos tornamos sábios para a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, não são meros princípios, mas eu espero que justamente isso forje em nós convicções. Convicções que moldam em nós uma postura diante da palavra. Nós não vamos para a palavra para aprender mais de quem nós somos. Nós vamos para a palavra para aprender quem Deus é e como Deus dirige nossos passos, amém? É assim que então temos encarado os salmos de peregrinação. Ontem no Salmo 120, nós vimos que a primeira experiência retratada nessa vida de peregrino é justamente o fato de que ele vive num ambiente hostil. Ele é pela paz, mas aqueles que estão ao seu redor teimam pela guerra. E vimos em especial uma característica daqueles que teimam pela guerra. Não é descrito suas armas, não é descrito sua estratégia militar, é descrita a sua língua venenosa. Nós vimos isso no Salmo 120 e vimos que o Senhor é por aqueles que amam a paz, que o Senhor nos protege em meio aos desconfortos e hostilidades deste mundo. O Salmo 120, então, prepara o terreno para a pergunta que inicia o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez. E nós vimos justamente como que o Criador dos céus e da terra pôs à nossa disposição sua sabedoria. É assim que o Senhor nos guarda. Ele nos guarda de maneiras extraordinárias e nos guarda de uma forma sobrenatural, mas ordinária, com a sua palavra, firmando os nossos pés. Em particular, você jovem aqui presente, você entra num caminho de segurança na obediência da palavra do Senhor. Essa não é a garantia de que tragédias não acontecem, mas essa é a garantia de que quando tragédias são acometidas, nos acometem, nós temos a segurança de receber o refúgio do Senhor, de receber a ajuda e o auxílio do Senhor. E aí nós terminamos o dia ontem com o Salmo 122, um salmo de chegada. O peregrino chega em Jerusalém, ele louva o Senhor, ele canta ao Senhor, ele bendiz ao Senhor, ele ora pela paz de Jerusalém. E tiramos alguns princípios em particular para nós, no contexto de igreja, porque é na igreja onde desfrutamos hoje da presença do Senhor.
Nós não vamos para Jerusalém, nós não somos o povo de Israel, nós somos sim povo de Deus, salvo pelo precioso sangue de Jesus, separado para ser povo zeloso de boas obras, mas nós desfrutamos da presença do Senhor quando nos reunimos. O Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas de forma especial Ele se encontra quando o povo de Deus se reúne. Nós vimos isso em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. E então olhamos para o Salmo 122, nos apropriamos de sua teologia e então lutamos e oramos para que Deus mantenha a paz na igreja. Okay? Que Deus nos capacite diligentemente para manter essa paz. E agora, nós chegamos no Salmo 123. Salmo 123. Hoje nós vamos, se assim Deus permitir, olharmos para 4 salmos. 123, 124, 125 e 126. E o que é curioso desses 4 salmos é que eles operam em nós uma teologia rica que constrói uma confiança profunda. Você já se pegou pensando como que eu vou desenvolver minha confiança no Senhor? Porque, meus irmãos, o que eu tenho aprendido da jornada da fé, não só por experiência pessoal, mas interagindo com textos bíblicos, é que uma fé genuína não é sempre uma fé inabalável. Ela, por vezes, é atacada por dúvidas. E se assim é, nós precisamos aprender a construir uma fé e uma confiança madura no Senhor. Nós queremos isso. Não queremos mais ser como meninos agitados de um lado para o outro, mas nós queremos ser crentes firmes, maduros, peregrinos confiantes em meio aos perigos dos montes. Amém? É o que nós queremos. Enquanto nós não chegamos no destino final, onde temos por certo a alegria que nos aguarda, nós vamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Nossa alegria é porque o destino final é garantido e assim perseveramos. Mas surge a pergunta: como eu crio uma confiança mais profunda e madura? Sem sombra de dúvida, é produto da graça do Senhor e da ação soberana do Senhor em nossos corações. Mas conforme nós vamos ver, inclusive amanhã, com um pouco mais de detalhe, a graça do Senhor não elimina nossos esforços. A graça do Senhor elimina merecimento. Ela não elimina nossos esforços. Aliás, a graça de Deus é o combustível para os nossos esforços. Então, ao refletirmos sobre confiança no Senhor, nós queremos olhar para o texto bíblico, nós queremos olhar para a palavra de Deus em oração e pedir: Senhor, nos guie na construção de uma fé madura, de uma confiança profunda. Eu quero propor para você que os Salmos 123, 124, 125, 126 nos guiam nessa jornada da construção de uma confiança madura. O 123 nos fala de uma dependência humilde e honesta. Dependência humilde e honesta. Há uma profundidade na simplicidade do salmista. E é o que nós queremos aprender com o salmista, conforme olhamos para o Salmo 123 e algumas das trajetórias teológicas de temas desenvolvidos ao longo da Escritura que nos ajuda a entender a beleza das verdades do Salmo 123. Diz assim esses 4 versículos: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Meus irmãos, o Salmo reflete um tempo de opressão e perseguição.
e clama por alívio e livramento. O salmista se encontra num momento de opressão e perseguição. Talvez seja difícil nos identificarmos com a perseguição, mas não muito difícil de nos identificarmos com a opressão. Nós somos oprimidos desse mundo hostil e aqui se encontra o salmista e ele clama por alívio, ele clama por livramento. De uma certa forma, essa oração declara o significado da própria peregrinação. Ser um peregrino significa caminhar em meio à opressão, perseguição. E o salmo ele é dividido naturalmente em duas partes, os versículos 1 e 2 e os versículos 3 e 4. E aqui nessa oração nós encontramos o tema do escárnio daqueles que oprimem. Nós vemos uma resposta de oração do salmista. Nós vemos o salmista perseverando até que se compadeça de nós. Nós vemos mais oposição, nós vemos oração. O que não é muito difícil pensar algumas situações que podem ser o pano de fundo do salmo ou adequado para que o salmo seja cantado ou orado. Não só na sua caminhada, mas também na própria história do povo de Israel. Mais uma vez, afirmação de confiança, perseverança, cansaço no escárnio, e o salmista segue com fé. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Esdras e Neemias nos contam a história do povo de Israel, revelação da palavra de Deus que nos conta a história do povo de Israel, no momento em que o povo está justamente voltando do exílio, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E todo o significado não era simplesmente de que o povo estava com sentimentos nostálgicos da cidade de Jerusalém, mas é o anseio pela presença do Senhor. E Neemias capítulo 4, os versículos 1 em diante, descreve justamente uma experiência que poderia sim facilmente ser um pano de fundo possível histórico por trás do Salmo 123. E diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Versículo 7 e 8 descreve mais oposição, e o versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles dia e de noite. Você nota os temas do nosso salmo sendo desenvolvido. Você vê o povo de Israel na tarefa da reconstrução do muro, agora debaixo de escárnio, de uma liderança perversa chamada Sambalate. Esses homens estão escarnecendo dos judeus, os ameaçando o povo de Israel, e a resposta do povo de Israel é oração e trabalho, é oração e missão.
Irmãos, no segredo da perseverança estão os corações que depositam sua confiança no Senhor, vista em oração e o cumprimento da missão. Nós vamos ser escarnecidos nessa jornada. E o salmista aqui nos lembra, antes de tudo, que para lidar com isso e forjar em nós uma confiança humilde e honesta, nós declaramos nossa dependência do Senhor. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. A quem você recorre é a quem você adora. A quem você recorre é para quem você adora. Por vezes nos vemos ansiosos diante da situação econômica do país e recorremos a uma porção de coisas, recorremos a produtos financeiros, recorremos a um segundo ou terceiro emprego, recorremos a tantas coisas que não são necessariamente ruins, mas se é para elas que você leva os seus olhos, se é para elas que você deposita a sua segurança, que via de regra não é vista a não ser quando ela falha, e aí você peca porque não teve o que esperava, ou peca para ter o que esperava, seus olhos não estão no Senhor. A quem você recorre mostra quem você adora. E o salmista aqui, no meio desse escárnio, ele eleva os seus olhos ao Senhor. Hoje o Senhor está nos chamando a uma confiança simples, a uma confiança humilde, a uma confiança dependente e honesta, profunda, simplesmente olhando para o Senhor. Ele é nossa fonte de refúgio, nosso consolo perfeito. Esse é o Senhor. E aqui existe esse relacionamento entre confiança e dependência. E o salmista destrinça isso para nós nos versículos 2, usando dois exemplos bem vívidos. Os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. Por que os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos senhores? Porque eles sabem que aquilo que eles vão ter e desfrutar vem das mãos dos senhores. Nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Porque os olhos da serva estão fixos nas mãos da sua senhora, porque ela sabe que vai ser da mão da senhora que ela vai ter o refúgio, o recurso que ela precisa. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Onde estão os seus olhos quando Deus aparentemente demora em trazer refúgio, refresco, alívio, livramento? O salmista faz uma declaração até que ele se compadeça de nós. Meus irmãos, olhos fixos no Senhor. E aí nós vimos ontem de que parte do que constrói a perseverança é a alegria do destino. Hoje nós temos mais um elemento de perseverança em nossa confiança. É a fé de que o refúgio vem do Senhor. Você acredita que você é transformado por meio da ação da palavra? Amém? Onde você estava no último domingo? Onde você estava no domingo retrasado? Onde você estava no outro domingo? Nós podemos fazer declarações acerca de verdades da Escritura, mas no final das contas, o que move nossas atitudes revelam bastante sobre a qualidade da nossa fé. E o salmista aqui coloca os seus olhos para o Senhor e ele não vai tirar enquanto ele não receber a compaixão do Senhor. Todo mundo na comunidade, homem e mulher, está olhando então urgentemente para Deus como um sinal da sua graça. A atitude aqui é de paciência submissa e dependência. Reflete o entendimento correto de quem somos e quem Deus é. Meus irmãos, quando entendemos que estamos diante do Criador dos céus e da terra, que fez o palco onde nós existimos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é dele então que nós dependemos por completo. E aqui o povo todo reconhece isso e mantém os seus olhos fixos no Senhor até que ele se compadeça de nós.
Os peregrinos olham para o Senhor para encontrar o que eles não encontram no mundo. O mundo não pode dar o livramento que precisamos e ansiamos, por isso nossos olhos permanecem fixos no Senhor. Curiosamente, é essa linguagem que a palavra de Deus usa para descrever um processo de transformação por meio de uma adoração genuína. Você se torna parecido com aquilo que adora. E aqui nós vemos o salmista com os olhos fixos no Senhor, sendo transformado em meio a tantas tribulações. Mas a sua perseverança é porque ele depositou sua fé no Senhor. É uma dependência humilde. Eu sou desprovido de recursos, então minha confiança está no Senhor. É uma dependência honesta. Por que honesta? Porque a partir agora do versículo 3 e 4, ele é extremamente aberto sobre o que acontece ao seu redor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio do que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Eles estão simplesmente agindo de acordo com a sua vontade. É um pedido agora que faz uma referência da descrição do problema. E a pergunta do escárnio é a seguinte: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Eles estão zombando. O meu Deus está nos céus, a quem eu mantenho os olhos fixos. E qual é a pergunta do escarnecedor? Onde está o seu Deus agora? O meu Deus habita nos céus, eu levo os olhos para Ele, é lá que Ele está. Meus irmãos, reconheçamos que essa não é uma pergunta exclusiva dos escarnecedores, mas por vezes é o que se passa no nosso coração. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Na peregrinação, então, essas palavras de escárnio são transformadas em confiança e obediência àquele cujos caminhos são graciosos. Enquanto somos escarnecidos, algo acontece. Há uma porção de coisas que nós devemos olhar e prestar atenção enquanto estamos debaixo das hostilidades do mundo. O apóstolo Pedro nos ajuda a entender isso. Quando olhamos como esse tema é desenvolvido ao longo da Escritura e vemos em particular na primeira epístola de Pedro, como ele trata com as hostilidades deste mundo, das perseguições deste mundo, o apóstolo Pedro nos lembra o seguinte: olha, no meio do escárnio, lembre-se de que Jesus foi escarnecido. Nós somos então identificados com os sofrimentos de Cristo Jesus. O salmista aqui, olha, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, estamos sobremodo fartos de desprezo. Lembremos de que quem foi desprezado de forma última e máxima foi o Senhor Jesus Cristo. Ele sim carregou os fardos de desprezo, de uma forma perfeita e grande, de tal maneira que eu e você não vamos nem sequer chegar perto de experimentar. Então nós somos identificados com o sofrimento de Cristo e Pedro nos lembra algo para o nosso consolo, enquanto aguardamos a compaixão do Senhor. Estamos identificados com os sofrimentos de Cristo porque fomos unidos com Ele. Depois do sofrimento de Cristo, teve a morte de Cristo. E depois da morte de Cristo, teve a ressurreição de Cristo. E depois da ressurreição de Cristo, teve a exultação de Cristo Jesus. Nossos sofrimentos hoje, os escárnios que recebemos, nos lembra que estamos identificados com Cristo Jesus. E se estamos identificados com Cristo Jesus, aguardando o que se passou com Cristo Jesus, nós podemos aguardar o próximo passo. Qual é o próximo passo? É capaz de que fique muito ruim ainda antes de melhorar. E depois da morte vem o quê? Ressurreição. E depois da ressurreição, exaltação. No meio do escárnio, lembremos da nossa identidade. Nós somos um com Cristo Jesus.
Identificados com Ele em nosso sofrimento, nós podemos estar seguros do que vem depois. O que vem depois? Ressurreição. E o que vem depois? Exaltação em glória. Meus irmãos, o escárnio que sofremos é a razão pela qual nossos olhos precisam manter fixos em Cristo Jesus e não tentação para tirar dele. Deus desenhou esse processo. Aquilo que alguns dizem, C.S. Lewis disse uma vez, de que, olha, o sofrimento é a voz de Deus para um mundo surdo. Eu não sei porquê, mas é eficaz. Quando sofremos, nossos olhos estão constantemente fixos em Cristo Jesus. Então a oração do salmista não é simplesmente nos dê o que nós queremos. Olha, livra, tira esses escarnecedores daqui, não é simplesmente nos dê o que queremos, mas é uma oração que reconhece o que nós sabemos que Ele faz. E o que Ele faz? Ele tem compaixão. Quando nossa alma se encontra saturada do escárnio, Ele se encontra conosco, Ele dá compaixão. Quando peregrinos, então, que se encontram no meio do escárnio do mundo, levantam os seus olhos para aquele que governa o mundo, eles encontram a graça que vence o mundo. Vou repetir isso para você. Quando peregrinos que se encontram no meio do escárnio do mundo, levantam os seus olhos para aquele que governa o mundo, eles encontram a graça que vence o mundo. Meus irmãos, somos escarnecidos? O mundo é hostil com a nossa fé. Mantenhamos os olhos fixos em Jesus para receber justamente a graça do Senhor que nos capacita a vencer o mundo. Os peregrinos então anseiam por uma restauração que eles sabem que podem apenas desfrutar com o Senhor. Para encerrarmos o Salmo 123, eu convido você a abrir em Lucas capítulo 18. Eu quero ilustrar ou tentar colorir um pouco mais as verdades que acabamos de ver no Salmo 123, à luz de uma parábola que o próprio Senhor Jesus Cristo contou, sobre justamente uma oração perseverante. Uma oração perseverante. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então abre parênteses, ao olharmos e nunca esmorecer, lembremos até que se compadeça de nós. Do Salmo 123, versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é uma parábola um tanto quanto enigmática, mas eu quero propor para você que ela esclarece e ilustra o princípio que acabamos de ver no Salmo 123, até que se compadeça de nós. A figura que Jesus Cristo pinta, a parábola que Jesus Cristo conta, é justamente de um juiz que não temia a Deus, não tinha vergonha nenhuma. Ele perdeu a vergonha. Nos nossos termos, ele perdeu a vergonha.
Não importa se aparece no noticiário de Jerusalém, não importa se isso corre nas redes sociais, sua fama de iníquo, ele não se importa com isso. Ele não teme o que Deus pensa sobre ele não teme as suas notícias populares, é bem provável que ele seja alguém concursado, seu emprego não está em risco. Então, ele não teme o fato de que ele vai fazer injustiça ou não, ele simplesmente advoga por causa própria, julga causa própria e julga em benefício próprio. É isso que esse juiz faz. E na outra personagem, nós encontramos uma viúva que não tinha ninguém. Ela não tinha ninguém que a representasse. Ela não tinha um advogado, ela não tinha filhos, ela não tinha, obviamente, marido, né? Uma viúva. E ela não tem recursos justamente para que a sua causa fosse julgada. Mas ela toma uma atitude interessante. Dia após dia, ela importuna aquele juiz. Jesus não está nos ensinando que as repetições de vãs palavras é a razão pela qual nós somos atendidos. Ele já lidou com isso. Olha, essas repetições são gentios que acreditam. Não é quantas vezes você ora ao dia que justamente você vai ser atendido. Olha, essa causa aí, você precisa orar no mínimo 3 vezes por período do dia. Ou 30 vezes. Olha, essa causa é impossível. No mínimo 30 vezes, reloginho de oração. E se não insistir, Deus não escuta. Não é isso que Jesus está nos ensinando. O ponto que Jesus faz é que o cenário que ele pinta é uma causa impossível. É uma viúva desprovida de recursos, desprovida de força de argumento e um juiz que não se importa com ninguém. Pergunto para você, qual a chance de que o juiz iria julgar a causa da viúva? 0. É esse o cenário que Jesus Cristo quer que a gente enxergue. Grande parte do escárnio, grande parte das injustiças que nós somos oprimidos e sofremos é aquelas que você olha e fala assim, qual a chance desse Brasil ir para frente? Qual a chance de ser um empreendedor nessa nação? Qual a chance de mudar alguma coisa na igreja? Qual a chance desse irmão parar com isso e mudar? Qual a chance desse relacionamento ser restaurado? Existe essa causa impossível. Mas diante dessa causa impossível, a viúva insistiu porque ela sabia que se alguma solução viria, seria da mão desse juiz. E agora Jesus pega essa história e nos ensina algo sobre a perseverança e o dever de orar sempre. A perseverança de mantermos nossos olhos fitos no Senhor, em meio ao escárnio do mundo, até que Deus se compadeça de nós. E é o ponto que ele faz no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, porque o que a fé vai fazer? A fé vai manter os seus olhos fixos nos céus, a fé vai manter os recursos dados por Deus, que ele disse que usa para nos abençoar e dar a nós sua compaixão. Deus disse que nos transforma por meio da sua palavra, amém? Domingo após domingo você precisa estar ouvindo a palavra. Deus disse que a palavra proclamada edifica a nossa fé. Domingo após domingo você precisa ouvir a palavra. Esse é um sinal de que os seus olhos estão fixos no Senhor, até que Ele se compadeça de você. Mas pastor Sacha, eu vou domingo após domingo, nada parece que muda. Mas você crê que Deus muda através da sua palavra? Creio. Então domingo após domingo você tem que estar onde? Ouvindo a palavra. Agora não é só no domingo. Medita nas palavras dessa lei dia e noite. E isso implica, inclusive, nas suas devocionais pessoais. Isso implica, inclusive, nos seus encontros informais. De que se a palavra de Deus que transforma, olhos fixos no Senhor, isso significa, então, que nós vamos falar da palavra. Mas eu não vejo resultados até que Ele se compadeça de nós. É isso, a fé, essa é a confiança. Deus disse para orarmos pelos nossos governantes. Mas é que ele não conhecia o Brasil naquela época. Deus disse para orar para os nossos governantes. E o que nós vamos fazer com os olhos fixos no nosso Senhor? Orar pelos nossos governantes. Mas Sacha, parece que a coisa piora até que Ele se compadeça de nós. Amém? Você percebe então como confiança e perseverança estão relacionados.
E Jesus Cristo nos ensinou isso na parábola em Lucas 18. O salmista vivenciou isso no Salmo 123. Personagens bíblicos caminharam em duras provas ministeriais, pessoais, em prol do Evangelho, apenas carregados pela firme convicção de terem seus olhos fixos no Senhor, até que Ele se compadeça de nós. Ainda que o escárnio sature sua alma, e você, junto com o salmista, diga: Senhor, nossa alma está saturada. Estamos sendo honestos e os nossos olhos continuam fixos no Senhor. Confiança humilde e dependente. Honesta, simples e profunda. É o que o Senhor quer de nós, peregrinos. O salmo seguinte, o Salmo 124, parece que é justamente o salmo, não só na sequência numérica, mas que seria a sequência da história de que, olha, nossa alma estava saturada do escárnio e nós olhamos para o Senhor se compadeceu de nós, e se não fosse o Senhor, a gente teria sido consumido no meio do mal que os homens fazem. Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nossa ajuda, meus irmãos, está no nome do Senhor. Você consegue imaginar o Salmo 123 sem o Senhor? Você consegue imaginar o que seria do salmista se a compaixão do Senhor, se a sua graça não se manifestasse na vida do salmista? O Salmo 124 é esse exercício de imaginação de o que teria acontecido se não fosse o Senhor. O Salmo, então, nos lembra do passado, do peregrino, que não sobreviveria sem a ajuda do Senhor. E eles simplesmente sobrevivem porque Deus está com eles. Segura aí no Salmo 124, volta comigo no Salmo 119, 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Aqui o salmista usa o mesmo recurso. Se não fosse o Senhor, se não fosse a lei do Senhor, nós teríamos perecido. Bom, os versículos 1 a 5, então, traz para nós um lembrete do livramento passado. Aliás, esse é um tema recorrente nos Salmos. Nós já falamos sobre isso ontem e aprove ao Senhor que esse tema surja de novo. Meus irmãos, um coração grato é um coração que está sendo treinado a reconhecer o auxílio do Senhor. E por que isso é importante? Porque quando reconhecemos o auxílio do Senhor no passado, vamos ficar craques em farejar a sua ajuda no presente e vamos olhar com esperança para o futuro. Cresça em gratidão, reconheça o livramento do Senhor, reconheça a obra do Senhor no seu coração, o tempo todo. Então a estrutura aqui de se não fosse o Senhor, então nós estaríamos literalmente fritos. É o perigo aqui que é representado com imagens bem vívidas.
do senso de poder que está sobre o povo, sobre o salmista, que o deixa completamente inerte. Não tem o que fazer. É a situação seguinte: não tem o que fazer. Olha para um lado, olha para o outro, não tem para onde ir. E muitas vezes é assim que o Senhor nos coloca e administra as circunstâncias onde nos encontramos, para simplesmente, Senhor, não tem para onde correr a não ser o Senhor. E o salmista reconhece isso. Se não fosse o Senhor, já era. É o que ele descreve no Salmo 144, versículos 7 a 8. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Senhor, me tira dessa enxurrada de problema. Não tem para onde ir. É lá que está o perigo. São situações descritas com imagens tão vivas que evocam o poder sobre aqueles que não têm ajuda. Estamos sufocados, estamos oprimidos, não tem saída. E se não fosse o Senhor, nós teríamos sucumbido. Tudo então aponta para quão grande é esse perigo e quão difícil é a escapatória. Esses homens aqui, justamente que estão sobre o salmista, que estão apresentando esse problema quando os homens se levantaram contra nós, são os inimigos de Deus em contraste com a ajuda do Senhor. Meus irmãos, nós temos que reconhecer e declarar aqui com o salmista, com o peregrino, com Davi. Não podemos viver como meros homens. Porque os poderes humanos ao nosso redor estão prestes a nos engolir na história que o próprio homem quer construir e edificar. Não podemos viver então como meros homens. Precisamos viver como peregrinos, com os olhos fixos no Senhor. Nós teríamos simplesmente sido submergidos em tanto problema. Já se viu assim? É quando a gente solta uma frase mais ou menos assim: só faltava essa. Não é? Só faltava essa. Por que só faltava essa? Porque você está só com o nariz para fora, submergido em tantos problemas, provações, alguns até nem tão legítimos, né? Porque foram consequências de coisas que você plantou, outros porque pecaram contra você, outros porque vivemos num mundo caído. Você está com o nariz para fora e de repente a água sobe e você diz, só faltava essa. É isso que o salmista descreve. Estamos submergidos. Mas ele louva ao Senhor pelo livramento dado. Versículos 6 e 7. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O salmista descreve uma situação impossível de se soltar. É impossível você enxergar o livramento. É impossível você se livrar. É impossível você sair dessa. Por isso o Senhor veio ao seu encontro. Por isso Ele nos livrou. De forma última, meus irmãos, nós temos que reconhecer o que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não tinha como se livrar. Ou era por meio de Cristo Jesus, ou era o pagamento da nossa dívida eterna na eternidade no inferno. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer. E todos aqueles que colocam a sua confiança em Cristo Jesus entendem que Jesus é o único caminho, de que é Ele quem quebra o laço da morte, é Ele quem nos livra de forma milagrosa de um caminho que estávamos condenados e não tínhamos escapatória. Essa é uma situação que não conseguimos sozinhos.
E Deus então não poupou o seu próprio Filho e veio em nosso favor. Salmo 119, versículo 110 diz o seguinte: armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Você quer enxergar o livramento do Senhor? Ande nos caminhos do Senhor. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor e veja o livramento do Senhor. Eu não estou falando simplesmente de que suas circunstâncias desagradáveis vão ser transformadas. Talvez você já tenha experimentado na própria pele de que andar com Jesus deixou sua vida mais difícil, mas ao mesmo tempo mais leve. Porque o fardo de Cristo é outro. E agora, com os olhos fixos no Senhor, desfrutamos da alegria do livramento futuro. Por vezes a alegria do livramento presente, mas por certo a alegria do destino final inunda os nossos corações e damos passos com fé. Por quê? Porque o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Senhor é conosco. O Senhor é quem nos livra. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vimos ontem os versículos 28 a 30, de que Deus garante o processo, não é? Ele administra todas as coisas para o nosso bem, num processo que Ele mesmo começa, conduz e termina, de nos fazer conformes à imagem de seu Filho. Mas os versículos 31 a 39 são um doce lembrete da compaixão do Senhor, que nos encontra quando estamos submergidos, e Ele mostra que é Ele quem faz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa dele. Ele garante, nos encontra quando estamos submergidos e manteremos nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Meus irmãos, confiança se desenvolve de uma forma humilde e honesta, simples, mas ainda profunda, reconhecendo a nossa fraqueza e o poder de Deus. Assim crescemos confiantes, porque nossa confiança não é em nós mesmos. Nossa confiança é no Senhor. E quando somos fracos, é que somos fortes. Essa é a vida do peregrino. Assustado, mas consolado. Assustado, medo, mas temente a Deus. Antecipando a alegria que nos aguarda quando finalmente estivermos com Ele. Amém? Vamos orar antes do nosso intervalo. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque aqui que o Senhor nos encontra, com nossos corações muitas vezes atribulados de tantas coisas ao nosso redor, escárnio,
situações que julgamos não ter mais jeito, mas são nessas circunstâncias que conhecemos o Senhor de uma forma mais profunda e vívida. Então eu peço a Deus, anima o coração do teu povo e que os desdobramentos práticos de termos os olhos fixos no Senhor sejam vistos em nossas atitudes, o nosso desejo, ó Deus, de ler a palavra, orar, para honra e glória, ó Deus, do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.